Este é um problema do 12º ano que trabalha com distribuição de probabilidade e valor médio e diz o seguinte: o Pedro organizou um jogo do galo especial, precisou de um tabuleiro com 9 casas e de um saco com cartões numerados de 1 a 9. Quem quiser jogar paga 5 euros e pode escolher entre duas opções de jogo. A opção A tira 3 fichas ao acaso e ganha se elas corresponderem a 3 números situados na mesma fila, na mesma coluna ou na mesma diagonal. Neste caso recebe os 5 euros de volta e mais um prémio de 40 euros. Ou então opta por tirar 4 fichas ao acaso e ganha se 3 delas corresponderem a números situados na mesma fila, na mesma diagonal ou na mesma coluna. Neste caso recebe os 5 euros de volta e mais 5 euros de prémio. Será que o Pedro irá ter lucro se tudo correr normalmente? Em média, qual será o lucro do Pedro? Bom, percebida a realização da experiência, o que se passa então neste caso é que temos duas situações, não é? Temos o caso A, vamos colocar aqui separadamente o caso A e o caso B, que vamos então estudar em cada um destes casos o que é que poderá acontecer. E para cada um deles vou construir então uma tabela de distribuição para ver tudo o que pode acontecer nesse caso. Vamos então aqui analisar, vou fazer aqui uma separação assim mais ou menos a meio. Ok, e depois logo daremos então a resposta. Ora, vamos então ver vamos primeiro, antes de mais, definir uma variável aleatória. E a variável aleatória pode ser definida de forma universal para os dois casos. Portanto, vamos definir uma variável aleatória x que representa o lucro do Pedro. O lucro, temos em atenção que o lucro também pode ser negativo, não é? Portanto, se ele perder dinheiro, estamos a falar de um valor negativo, mas poderá ser chamado de lucro na mesma. Bom, então temos aqui a tabela de distribuição, tem sempre uma estrutura similar a esta, não é? Com duas linhas. E na primeira linha nós teremos de colocar os valores que a variável aleatória pode assumir no contexto deste problema. E na segunda linha colocamos as respectivas probabilidades. Vamos então ver o lucro do Pedro no jogo A, no caso A. Reparem que o que é que pode acontecer? Um jogador dá 5 euros para jogar, não é? Mas depois, se ganhar o jogo, são devolvidos estes 5 euros e recebe mais 40. E, portanto, o lucro do Pedro, neste caso, que é o organizador de jogo, pode ser negativo de 40 euros, não é? Pode ser menos 40 euros. Ou então, vamos supor que a pessoa pagou 5 euros para jogar, não ganhou, perdeu, o Pedro ficou com 5 euros, não é? Portanto, o lucro pode ser então de 5 euros positivos. Ou seja, só poderá acontecer no caso A uma situação destas. Ou perde 40 euros ou ganha 5 euros. A probabilidade de x igual a menos 40 será dada por, reparem, casos possíveis. Os casos possíveis serão 9, 3 a 3, porque a experiência consiste em tirar 3 números de um saco, que tem 9, não é? 9, 3 a 3. E os casos favoráveis serão os casos em que saem 3 números da mesma linha, da mesma coluna ou da mesma diagonal. Então, poderá sair este caso favorável, 1, 2, 3 casos favoráveis, já aqui, 4, 5, 6 casos favoráveis, 7 com esta diagonal e 8 com esta diagonal. Ok? Portanto, são 8 casos favoráveis. Agora vou apagar toda aquela confusão. E isto irá dar, portanto, simplificando, 8 sobre 84, que dá, em fração irredutível, 2 sobre 21. Portanto, temos aqui então 2 sobre 21. A probabilidade de x igual a 5, dele ganhar então 5 euros, será dada por, os casos possíveis serão então iguais, não é? Combinação de 9, 3 a 3. E aqui teremos então os casos contrários, não é? Os casos favoráveis são não sair nenhuma linha, não sair nenhuma coluna e não sair nenhuma diagonal. E portanto serão todos os casos menos, e todos os casos são 84, já estão calculados aqui nesta combinação que eu fiz aqui em cima,
menos os 8 que eu visualizei, não é? Vai dar então, ora, 84 menos 8, 76. 76 sobre 84, que dará 19 sobre 21, ok? 19 sobre 21, vamos aqui colocar 19 sobre 21. Bom, o que é que poderemos logo concluir aqui, respondendo já a uma questão que é feita no enunciado? Sim, o Pedro vai ter lucro, não é? Porque a probabilidade dele ganhar é superior. Bom, mas devemos ter cuidado com esta resposta, porque isto depois dependerá do número de jogadas, não é? Porque vamos reparar que se a probabilidade dele ganhar é superior, ok, mas ele ganha só 5 euros, não é? A probabilidade dele perder é inferior, mas se ele perder, perde logo 40 euros. Portanto, teremos de fazer aqui uma análise, digamos, a longo prazo, fazendo muitos jogos, o que é que irá acontecer? Ou seja, nós temos que determinar o valor esperado para cada jogo. E isso é calculado através do valor médio, da média da distribuição. Portanto, o valor médio vamos aqui calcular, será então menos 40 vezes 2 sobre 21, mais 5 vezes 19 sobre 21. Portanto, eu estou a fazer a média normalmente, a variável vezes a probabilidade, mais a variável vezes a probabilidade. E isto vai dar aqui menos 80 sobre 21, mais 95 sobre 21, que dará 15 sobre 21. Portanto, este é o valor esperado, ou seja, em cada jogada isto dá aproximadamente 0,714 euros de lucro. Deu positivo, ou seja, é de esperar que tenha lucro em cada jogada. Ok? É de esperar que, realizando muitas jogadas, comece a ter por cada jogada um lucro de 0,714. Ok? Portanto, a resposta à pergunta, sim, no caso A, o Pedro, é esperado que o Pedro obtenha lucro. No caso B, vamos fazer um raciocínio idêntico. Portanto, vou fazer uma tabela para o caso B, em que colocamos na mesma aqui a variável aleatória x igual a xi, probabilidade de x igual a xi, e que valores é que no caso B pode assumir a variável aleatória. Portanto, o jogador vai jogar, se ganhar recebe os 5 euros de voltas e mais 5 euros, ou seja, o Pedro fica a perder 5 euros caso o jogador ganhe o jogo. Se o jogador não ganhar o jogo, o Pedro vai ficar com os 5 euros da aposta, não é? Portanto, menos 5 ou 5. Qual é a probabilidade de x igual a menos 5? Igual, bom, número de casos possíveis. Agora reparem que no caso B já vai tirar 4 fichas, não é? Das 9, então é 9, 4 a 4. Relativamente aos casos favoráveis. Bom, os casos favoráveis agora temos 4 fichas, não é? 3 delas terão que estar também numa mesma linha, coluna ou diagonal. Bom, então reparem, por cada caso favorável, por cada um dos 8 casos favoráveis que eu vi no exercício anterior, ou seja, são as 3 linhas, mais as 3 colunas, mais as 2 diagonais, dá 8, mas por cada um deles terão de ser multiplicados por 6, porque reparem, vamos analisar este caso favorável. Nós temos aqui 3... será um caso favorável saírem estas 3, mas nós vamos tirar 4 fichas, não é? Portanto, a outra pode ser esta, portanto, isto será um caso favorável. Ou então, para fazer esta linha, também poderíamos ter esta com esta, ou este caso favorável com o 6, ou com o 7, ou com o 8, ou com o 9. E, portanto, este caso favorável, sair a primeira linha, a outra bola que vai sair no conjunto das 4, pode ser a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Portanto, há 6, este irá ser multiplicado por 6, ok? 6 casos favoráveis, cada um deles. Cada um deles irá ser multiplicado por 6, ou seja, como eles são 8, 8 vezes 6. E 8 vezes 6 dá 48. 48 sobre 126, que dá 8 sobre 21. Ok? E agora é contar da mesma forma. Eu vou fazer ali também uma contagem idêntica à que fiz anteriormente. Portanto, para a probabilidade de x igual a 5, ficamos com os mesmos casos possíveis.
E agora os casos favoráveis serão todos os casos, portanto, dos 9, 4 a 4 que eu vou retirar, dos 9, 4 a 4, vou retirar os casos que não me interessam agora, não é? Que são os 48. E fico então com 78. 78 sobre 126, que dá, em fração irredutível, 13 sobre 21. Agora, mais uma vez, então, temos aqui as probabilidades. Nós já estamos a ver que a probabilidade dele ganhar é superior. A probabilidade dele ganhar é superior e aqui como as quantias são iguais de perder ou ganhar, então, notoriamente, podemos dizer que ele tem uma esperança de lucro, ok, aqui em cada jogo. E o valor médio esperado por cada jogo teremos de calcular, vamos calcular a média, será então menos 5 vezes 8 sobre 21. Este é o valor esperado, o que estamos a calcular agora é o valor esperado de lucro por cada jogo. Isto irá dar aqui menos 40 sobre 21, mais... Ora, 5 vezes 3, 15, e vai 1, 5 vezes 5 e 1, 6, 65 sobre 21, que dá 25 sobre 21, ou seja, aproximadamente um lucro de 1,19 euros. Portanto, de lucro, porque também deu positivo, não é? Portanto, se aqui algum destes valores desse negativo, poderia dar em determinadas circunstâncias, quer dizer que tinha um lucro negativo, ou seja, tinha prejuízo, não é? Portanto, resposta à pergunta, e para resumir tudo isto, no caso A, poderemos garantir que a probabilidade do Pedro ganhar o jogo é superior e tem um valor esperado para lucro de 0,714 euros. No caso B, poderemos garantir que a probabilidade do Pedro ganhar o jogo é superior e tem um valor esperado para o seu lucro de 1,19 euros. Portanto, não se trata de um jogo arriscado para o Pedro, não é? Bom, então, até uma próxima!